Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vindo à última edição do CNN Mercado. Os indicadores do mercado fecharam no negativo hoje no Brasil, com o Ibovespa em queda de 0,65%, um pouco acima dos 109 mil pontos. O dólar subiu 1,29% para R$ 5,37. O mercado ainda está na expectativa do texto final da PEC de transição e dos nomes que vão compor a equipe econômica de Lula. Mas dois outros fatores pesaram ainda mais para os números negativos desta terça-feira. Um deles foi a divulgação de um relatório do banco suíço UBS, rebaixando a indicação de compra de ações da Petrobras e reduzindo o preço-alvo de R$ 47 para R$ 22. Ao longo do dia, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 4%, mas se recuperaram parcialmente no final do pregão. Outro fator com influência no mercado hoje foi o pedido de Bolsonaro de anulação das urnas no segundo turno das eleições. Sobre as discussões em relação à política fiscal no futuro governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje ser importante conciliar o Bolsa Família de R$ 600 com a preservação do teto de gastos públicos. Mas disse também que a discussão sobre a âncora fiscal pode ficar para depois devido à necessidade emergencial de implementação do programa. Vamos ver. O fato é que nós temos que conciliar a necessidade da implantação do programa do Bolsa Família no valor de R$ 600. Esse é um compromisso do Congresso Nacional. Há uma necessidade absoluta que esse compromisso seja cumprido com a população mais carente do Brasil e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do teto de gastos públicos, ou seja, ter também a responsabilidade fiscal. É somar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Neste momento, nós temos uma situação mais emergencial em relação ao espaço, porque em janeiro precisa ser implementado. Então, o que pode acontecer eventualmente é uma solução que seja emergencial para poder fazer a implantação do programa Bolsa Família nesses parâmetros a partir de janeiro, e a discussão relativamente à âncora fiscal, à forma e ao método de se ter qualidade de gasto público e responsabilidade nesse gasto público que leva em conta a dívida pública, leva em conta o crescimento e produto interno bruto e o próprio teto de gastos como está concebido, é uma discussão que pode ser feita ao longo do tempo também para poder se identificar como fazer o crescimento do país considerando a necessidade de ter responsabilidade fiscal. Na contramão do Brasil, os mercados internacionais fecharam o dia no positivo. Os três principais indicadores de Wall Street subiram cerca de 1%. A alta foi puxada pelos bens de consumo não essenciais, tecnologia, saúde e energia. Todos se beneficiaram de uma leve queda nos juros futuros. Os olhos dos investidores agora estão na divulgação amanhã da ata da última reunião do Fed, que pode indicar o futuro das taxas nos Estados Unidos. Na Europa, não foi diferente, os principais indicadores fecharam todos no positivo. O índice da Bolsa de Londres teve alta de mais de 1%, o maior resultado desde 13 de setembro. O empenho foi muito influenciado pela alta do preço do petróleo após declarações do ministro da Energia da Arábia Saudita. A corretora de criptomoedas FTX era administrada com um, abre aspas, feudo pessoal, fecha aspas, pelo seu ex-CEO Sam Bankman-Fried. A afirmação foi feita pelos procuradores durante a primeira audiência do processo de recuperação da empresa que ocorreu hoje. Um dos procuradores disse que a corretora gastou 300 milhões de dólares em imóveis e acomodação de férias para os executivos. O advogado da FTX disse que a corretora está tentando vender ativos e unidades de negócios saudáveis, mas que sofreu ataques hackers e que perdeu parte desses ativos, eles sumiram. O colapso da FTX deixou um prejuízo bilionário para milhões de investidores. Como resultado da quebra da corretora, a desvalorização das criptomoedas disparou. Bitcoin e Ethereum perderam cerca de 70% do seu valor no ano. Hoje, porém, as duas moedas estão em alta em relação ao real. O governo federal anunciou um novo bloqueio de 5,7 bilhões de reais no orçamento de 2022. Com a restrição adicional, 15,4 bilhões do orçamento previsto para este ano já foram bloqueados, segundo as informações divulgadas hoje no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimestre. O Ministério da Economia diz que a necessidade do bloqueio se deve ao pagamento de benefícios previdenciários e também de recursos para o setor cultural decorrentes da Lei Paulo Gustavo.
Para terminar, saiu hoje o índice de confiança do empresário da indústria da construção. O indicador caiu 6,2 pontos em novembro, fechando em 53,9 pontos, abaixo da média histórica, que é de 54 pontos, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Você pode conferir os detalhes no site da CNN. Todos os componentes do levantamento registraram queda. A Confederação destaca o índice de expectativas sobre a economia brasileira. Para os próximos 6 meses, o indicador aponta para uma migração de um estado de otimismo para um de pessimismo. Os empresários esperam menor crescimento da atividade e menor número de lançamentos de empreendimentos e serviços. Além disso, eles pretendem contratar menos e reduzir as compras de insumos e matérias-primas. Essa edição do CNN Mercado fica por aqui e volta amanhã às 9h25 da manhã com Priscila Yasbeck. Agora a gente volta para o CNN Prime Time com Roberta Russo. Boa noite.